Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a credibilidade no Ministério Público e no Judiciário do Brasil. Entrevisto Valderez Abud, procuradora de Justiça do Ministério Público de São Paulo. Obrigada, Valderez, por estar aqui. Valderez, sempre a sua carreira no Ministério Público teve um destaque pela sua postura de defesa da sociedade, dos direitos humanos e agora, recentemente, nesse ano, numa campanha exaustiva pela sucessão na Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Eu quero começar por aí. É a segunda vez que uma mulher entra para concorrer. E, no seu entender, existe uma resistência às mulheres no Ministério Público, como juízas têm dito que existe sim na magistratura? Bem, Maria Lídia, primeiro eu agradeço a oportunidade de estar aqui e é inegável que numa sociedade patriarcal como nós vivemos, mesmo nas instituições, exista uma certa resistência à mulher. Lá no Ministério Público você não sente essa discriminação diretamente. Entre os pares. Entre os pares. Mas ela é velada e é a forma de discriminação, acredito, mais cruel que pode existir, porque é aquela que não se revela. E isso se constata pelos números. Nós somos 33% ainda de mulheres no Ministério Público. Quando eu ingressei, eram menos de 10%. Eu ingressei no Ministério Público, havia apenas 20 mulheres. Agora, nós somos em torno de 600 e pouco, cerca de 30... Em todo o Estado. Em todo o Estado. Sim. Então, isso se revela... Não, eu também faço essa pergunta porque eu vi uma referência aqui na posse do procurador Jean Paulo Ismânio, que foi pela lista tríplice, o escolhido pelo governador Márcio França. Ele foi reconduzido ao cargo, não é isso? Mas que ali na mesa das autoridades não havia uma mulher sequer. É verdade. Quer dizer, mesmo tendo tantas representantes, porque dava para escolher ali entre as 601, né? Então, é que aí ficou esse questionamento, né? Se há um machismo inerente também às instituições. Existem sim, e nós no Ministério Público debatemos muito sobre isso, até pela falta de interesse das mulheres em concorrer a algum cargo da administração superior. Isso acontece, nós muitas vezes fazemos seminários, debates, para entendermos bem a questão, para que a gente possa cada vez mais ir dando um passo adiante para que as mulheres venham a concorrer em todas as eleições majoritárias do Ministério Público. Bom, a nossa chamada, Valderez, e aí eu quero agora ir para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, que tem tido muita visibilidade, as sessões plenárias e também parte de sessões nas turmas, têm sido assim amplamente mostradas, as plenárias ao vivo através da TV Justiça, das televisões, etc. E mesmo os ministros têm dado muitas entrevistas, têm feito comentários, até sinalizando qual vai ser o voto, né? O que, assim, causa para muita gente uma perplexidade, mas parece que isso virou coisa normal. Eu indago se essa visibilidade excessiva é perniciosa ou é imprescindível para a compreensão e a credibilidade da justiça. Olha, eu penso que essa visibilidade excessiva e, às vezes, além das atribuições, ela é indesejável, não é bom para o país. Eu me lembro que nós comentávamos sobre a decisão do TRF-4, sobre o caso do ex-presidente Lula. Eles foram muito discretos e conseguiram dar a prestação jurisdicional dentro de um clima de discrição, como deve ser o judiciário. Eu acho que, às vezes, o Supremo Tribunal ele passa do limite, mas isso nós estamos vivendo, é inegável, que ele está tendo uma importância nacional como jamais foi visto. Porque nós vivemos um clima de instabilidade jurídica no Brasil. Hoje em dia, no Brasil, o legislativo
julga, o judiciário legisla. Então, há uma instabilidade jurídica, porque as decisões do Supremo Tribunal Federal não são aquelas decisões consolidadas mais de jurisprudência, mas mudam de acordo com o caso específico. E isso não é bom para o país, não é bom para as instituições democráticas. Agora, então, falando nessa questão da insegurança jurídica, hoje nós temos esse caso, que é o julgamento do pedido de habeas corpus e dos embargos infringentes, né, apresentados pela defesa de Paulo Maluf. Muito bem. O ministro Fachin havia determinado a prisão de Maluf, o caso estava lá, foi parar na mão dele, foi a decisão que ele tomou. Aí, tempos depois, o ministro Dias Toffoli resolve, através de uma liminar, mudar aquela decisão, manda Maluf para prisão domiciliar, e aí argumentando razões de saúde e humanitárias, etc. Agora está lá o plenário do Supremo decidindo sobre um pedido de habeas corpus de Paulo Maluf. Esse caso de Paulo Maluf expõe que decisões no Supremo são tomadas à mercê do que pensa esse ou aquele magistrado, que ele pode dar uma liminar, ou as preferências, ou interesses, ou crenças e valores. Isso gera insegurança jurídica? Sem dúvida isso gera insegurança jurídica, mas o que gera maior insegurança jurídica é a alteração do pensamento do tribunal em decorrência do réu que está sendo apresentado. E o caso do Paulo Maluf é o exemplo mais perfeito de como foi sábia a decisão da prisão em segundo grau. Porque ele vem agora para cumprir uma pena já numa idade avançada. 86 anos. Doente, com problemas de saúde, o que é relativamente natural na idade em que ele está, de crimes praticados há mais de 20 anos. Quer dizer, por força dos inúmeros recursos que foram interpostos ao longo desses anos. Então, aquela decisão, ele é o exemplo maior da certeza de tão certa que foi a decisão da prisão em segundo grau, após uma decisão colegiada em segundo grau. Aquela jurisprudência de 2016. Que o Supremo pretende agora, ou ensaia, rever. E é muito importante, porque nós não podemos esquecer que a Lava Jato, se nós lembrarmos, andarmos para trás, vamos ver que a Lava Jato tomou um impulso imenso depois que veio essa decisão, em que aí os investigados passaram a não desdenhar mais a justiça como faziam outrora, passaram a respeitar e ter medo. E a partir daí que muitas pessoas tidas e havidas como intocáveis acabaram realmente se rendendo às leis do país. Bom, e essas sessões que são longas, são intermináveis. E depois com os votos que podiam ter uma síntese ali e anexar aos autos, mas fica aquela falação. Hoje mesmo, no caso de Paulo Maluf, já ficou para amanhã. Já ficou para amanhã e tem mais. Hoje eles estavam discutindo a admissibilidade do recurso. Não era nem o começo do começo. Quer dizer, é uma discussão interminável. Eu acho que às vezes as pessoas precisam se projetar para o futuro e o Supremo precisa andar mais próximo à população. Muito obrigada, Valdelize, por estar conosco mais uma vez com esclarecimentos tão importantes. Obrigada, uma boa noite. Eu que agradeço.